Bom dia, família de Deus. Bom dia também para você aí de casa, que é a nossa família, que nós estamos aqui orando por vocês e que bom que vocês têm nos acompanhado e junto conosco fazer esse culto ao Senhor. Bom dia, Juliana. Bom dia, professora. Bom dia, família. Bom dia para você aí em casa, que também faz parte da nossa família. Que seu dia hoje seja abençoado com a palavra do Senhor. Amém. E agora eu convido você aqui junto com a Escola de Profetas a fazermos uma oração ao Senhor. Aí onde você está, se você está na sua casa, se está em direção ao trabalho, que você pare um momentinho agora junto conosco para nós orarmos ao Senhor, tá bom? Então vamos nos ajoelhar? Oremos. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Senhor por mais uma vez a misericórdia do Senhor ter nos despertado, Pai. Por mais uma vez a misericórdia do Senhor ter nos visitado. E que assim seja também das pessoas que têm acompanhado esse vídeo nesse momento, Pai. Que a misericórdia do Senhor possa ir ao encontro delas, ó Pai. Que o Senhor administre esse dia conforme a Tua vontade, Pai. Que sejamos luz na vida do nosso próximo, Pai. Que a bondade do Senhor possa resplandecer no nosso dia, nessa manhã, Pai. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades possam ser cativas pelo Espírito de Deus, Pai. Que o Senhor nos dê a cura, que o Senhor nos dê a restauração, o perdão dos nossos pecados nessa manhã, Pai. E se existe alguma pessoa, Pai, que precisa de uma resposta de oração, que precisa de cura, que precisa de um milagre, que o Senhor possa conceder a ela nessa manhã, Pai. Que o Senhor seja o dono desse dia e que possamos alcançar as promessas que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. E agora, nesse momento, nós vamos o quê? Também fazer uma oração ao Senhor, mas de uma forma diferente, em louvor e adoração. Então, nós vamos louvar o Senhor com o hino 226. É manhã no coração, e que seja realmente manhã no nosso coração, que todas as trevas possam ser dissipadas e que a luz do Senhor invada o nosso coração. Amém?
Louvado seja o nosso Deus. Que seja amanhã no coração de cada um que tenha a certeza que Deus está a nosso favor. Mas agora tem um momento não menos importante, é um momento que vamos precisar muito, pois mais na frente sabemos que não teremos mais a Bíblia em nossa mão, que venhamos ter ela em nosso coração e em nossa mente. Agora vamos memorizar o versinho da semana, que se encontra lá em Salmo 100. Vamos junto no 3? 1, 2, 3. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nessa manhã e que agora você possa abrir o seu coração para a mensagem que o Senhor tem para você. Amém. Até a próxima. Bom dia. Como vocês passaram esses dias? Tudo bem? Eu também. Louvado seja o nome de Deus. E vocês em casa? Como é que vocês passaram? Estão felizes, animados? Estão contentes? E felizes porque o Senhor Deus é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Que estudo legal que nós tivemos essa manhã, não foi? Que Deus tão bom. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós temos que estudar suas ações, sua maneira de agir no passado. Você fala, por que no passado? Deus se revelou muito mais no passado para o povo de Israel, quando então ele se revelava através das mensagens que dava, mensagens diretas para o seu povo, do que em qualquer outra época da história da terra. Maior revelação do Senhor foi Jesus, que viveu o que o Pai havia falado no passado. O Senhor Deus falava através do mensageiro dele para o povo de Israel, que era o próprio Jesus. É algo muito interessante para a gente poder ver. Impressionou vocês o jeito que Deus cuida, como hoje ele se revelou como ministro da economia. Não foi? Sim ou não? Quem que era o presidente geral do povo de Israel? Quem que era? Quem que era o ministro da educação?
Quem que era o ministro da energia? Quem que era o ministro da economia? Tudo era Deus. Por isso, teocracia. Tá bom? Então, tudo era o Senhor. E assim, o povo não erraria. Se continuassem dessa forma, o povo de Deus seria um povo próspero. Não existiria entre nós pobres, nem mendigos. Gente, quando eu li esse tipo de situação a primeira vez na minha vida, não tinha a importância que tem agora. Por que que eu digo que agora tem uma importância maior? Vou explicar para vocês. Quando você é criança, quando você é jovem, quando você ainda não viveu estas realidades de entrar em contato com a miséria humana, é diferente para você ver alguém ou perceber alguém dando solução para essas coisas. Quem vai com a gente entregar comida lá fora? Quem daqui já foi entregar comida para os moradores de rua? Ok, vocês que foram, ler isso daqui não enche o seu coração? Sim ou não? Ler o que lemos hoje não te dá assim uma clareza mental de dizer, puxa vida, Deus tinha um plano para que nunca houvessem mendigos. Se tivéssemos seguido, jamais teria acontecido. Sim ou não? Se tivéssemos seguido a orientação de Deus, nunca teria ninguém precisando de nada. Eu acho isso tremendo. Claro que haveriam os pobres, sempre os tereis convosco, tinha dito o Senhor. Mas não da maneira como vivem agora. Mas não jogados numa rua. Não deixados à deriva. Nem permitir que eles não tivessem espaço para dormir. Ou precisassem ficar pedindo, implorando para que tivessem alguma comida. Gente, eu achei tremenda a maneira de Deus de resolver as coisas. E qual é a maneira de Deus de resolver? A gente pensaria assim, ó, como ministro da economia, que ele mandasse mais chuva e fizesse mais semente nascer no campo. Era isso que Deus resolveu a coisa? Foi dessa forma? Não, por que não? O que Deus queria em permitir que os pobres continuassem no meio do povo de Deus, mas fossem sustentados? O que Deus esperava com isso? Que seu povo fosse bondoso, que seu povo fossem mordomos fiel, que seu povo fosse, olha, ela fala um português tão bonito, que seu povo fosse mordomo fiel, né? Que eles tivessem esse tipo de comportamento, de benevolência, de amor e de cuidado. Tremendo isso. Na verdade, a pobreza ensinaria tanto aos pobres quanto aos que tivessem alguma coisa a mais. Na verdade, não era da vontade de Deus nem que tivessem ricos. Tem alguém aqui que é muito rico? Tem? Diga aí para mim se tem alguém aqui que tem muito dinheiro. Bora. Quem que tem aí muito dinheiro entre nós? Hoje nós aprendemos algumas coisas do que deve ser feito. Qual é a maneira que devemos usar os bens que Deus coloca em nossas mãos? Como é que temos que agir e o que é que temos que trabalhar? Levítico 25 e Levítico 26 nos dá informações muito claras. Aliás, se você quiser saber quem é Deus, se você quiser saber a respeito, você não vai saber só a respeito do povo de Deus. Você vai saber quem é Deus quando você lê o que Ele mesmo escreveu, quais as orientações que Ele concedeu a seu povo, quais foram as informações que Ele deu para que fossem, em seu nome, apresentadas para o mundo. Tá? Então, ali a gente lê em Levítico 25 o ano sabático. Ano sabático. Que é um ano sabático? O sábado, perante o povo de Deus, é a maior bênção que a gente pode receber do Senhor, não só em descanso, mas também em maneira de agir frente aos problemas. O Senhor Deus pede que um dia na semana fosse separado para que os nossos problemas fossem esquecidos, tirasse um dia exclusivamente de louvor ao Criador, de auxílio aos pobres. Lembra disso, sim ou não? Vocês estão lembrados o que é que se pode fazer e o que não se faz no dia de sábado? O Senhor Deus tirou um dia da semana dizendo, este dia não pertence a vocês, é meu. E eu quero dá-lo a vocês. Que incrível, é o dia de Deus, no entanto, Ele diz, eu vou dar a vocês. Eu estou criando por causa de vocês. Eu estou inventando um dia diferente por causa de vocês. Eu quero que vocês descansem. Gente, tudo que Deus faz é bom, mas o sábado tem algo especial. O 7º dia da semana. Ele diz, neste dia, descanso. Nesse dia, tranquilidade.
Nesse dia eu quero que vocês tenham paz. Nesse dia eu quero que vocês ofereçam paz aos outros. Fala, mas nos outros dias? Não, claro que sim. Mas nesse dia de forma especial. Nesse dia de forma acentuada. Nesse dia de forma aumentada. Completada, inteira. O Senhor Deus espera que nós façamos. Mas o que é, então, ano sabático? A partir dessa ideia do sábado bíblico, do sábado semanal, o que é um ano sabático? Ano sabático. O Senhor Deus também tirou um ano, olha que interessante, um tempo depois de 6 anos trabalhados na terra, o 7º era para parar. E eu fico impressionada. Não plantem no 7º ano. Além de não plantar no 7º ano, e a terra vai descansar. Terra descansa? Sim, terra descansa. E o que trabalha no campo sabe disso. Quem trabalha no campo entende isso. A terra também descansa. O que mais que descansa? Eu quero que vocês parem e neste ano vocês usem para meditação, vocês usem para o lazer, vocês usem esse ano para oração. Ué, então ele não ia trabalhar na lida do campo, a terra ia descansar, e naquele ano que a terra descansasse, a pessoa também deveria descansar. Gente, me diga uma coisa. Vocês já pensaram se hoje existisse uma nação que fizesse exatamente isso? Vocês acham que seria bom? Sim ou não? Seria bom ou não seria? Aí vocês olham e falam assim, mas quem faz isso? Quem que faz? Olha só que interessante. E se eu dissesse que os judeus ainda fazem isso? E aí o que nasceria? Você sabe quando você deixa uma terra, ela continua produzindo naquele ano, tem pés de frutas, tem pés de alguma coisa e continua produzindo. Quando continua produzindo? De quem eram os frutos que ali no 7º ano nascesse? De quem seria? Mas e os ricos? As pessoas que eram donas da terra, iam comer o quê? Se aquelas frutas e aqueles alimentos eram dos pobres? Como? Tinha reservado? Como assim? No 6º ano, deu alimento para um tempão depois. Olha que Deus é esse. Ele fala, se você deixar o 7º ano para o povo comer, no 6º ano eu vou dar comida bem muita para vocês. Esse bem muita aí é de pernambucano, tá bom? É a parte que eu aprendi do Pernambuco aqui, bem muita. Vai dar bem muita comida no 6º ano, mas bem muita. Quando Deus fala, eu vou dar uma quantidade exorbitante, você não pensa que era pouco, não. Não pense que era pouco que daria para eles comerem sem medo nenhum. Então, imagine, minha querida irmã, a quantidade de comidinha que eles teriam para guardar nesse 6º ano, porque no 7º ninguém ia plantar. Quem que ia espigar? Olha que interessante isso, né? Retirar a comidinha que nascesse por si, ou que as frutas que dessem, a quantidade de alimentos que dessem por si mesmo. Aliás, deixa eu comentar melhor. Por si mesmos não, né? Ia dar quem? Quem que ia fazer nascer no 7º ano? Nosso Deus. Para quem? Para os mais pobres. Pega daí. Tá bom, mas não adianta só ter comida. Adianta ter só comidinha? Pega um prato aí, adianta ficar só comendo? Tem que ter roupa, tem que ter coisas, tem que ter... A gente precisa de tanta coisa. Nesse 7º ano, se você tivesse dívida, o que ia acontecer? Perdoada! Eita, que coisa boa, dívidas perdoadas. Tá bom, mas você então era escravo, tinha vendido, perdido a sua terra nesses 6 anos, por algum motivo, por alguma situação, você tinha perdido a sua terra. No 7º ano tinha que acontecer o quê? Era devolvida. Além de ser devolvida, você perdeu sua terra, eu estou te devolvendo aqui agora. Gente, imagine um negócio desse, eu acho bonito demais. Dívidas eram resolvidas, as terras eram devolvidas também, e os escravos libertados. José, eram libertados os escravos. Espera aí, então este ano de remissão, este ano especial, tinha um significado muito grande para a miséria. Não haveria miséria entre eles, não haveria sofrimento entre eles. Quem já ouviu falar de jubileu? Quem já ouviu falar? Bom, hoje todo mundo ouviu, né? É impossível uma mão não levantar aqui hoje, né? Jubileu. O que era o jubileu? O que era jubileu? Quando desse 50 anos, acontecia o quê, José? Já tinha. Bora?
Uma festa solene para fazer o quê? Para comemorar o ano de remissão. Tudo era resolvido, tudo era ajustado. Você devolve tudo, você fica igual a mim, nós ficamos bem. Não igual, né? Porque também essa ideia da política, veja, toda política humana, por mais que se tente fazer alguma coisa, não funciona. Viu, Karen? Funciona não. Essas políticas humanas, quando elas são destituídas do que Deus pede, não funcionam. E eu fico pensando, gente, como é que pode o Senhor Deus, Ele dando ao povo de Israel como modelo, tanta informação, tanto cuidado, para que eles fossem o maior povo da terra. Um exemplo em todas as situações. Em todas. Gente, ao ler os livros de Gênesis a Deuteronômio, você se assusta de ver que o Senhor Deus deu ipsilitricamente, detalhe após detalhe, de como um povo poderia vencer, como um povo dar certo, como um povo funcionar. Eu marquei algumas coisas aqui no meu livrão, tá bom? Capítulo 51 diz assim, ó, sociedade totalmente diferente. O que é sociedade totalmente diferente, Cris? Não igual a nenhuma outra. Sociedade totalmente diferente. Olha, os pobres sempre os tereis convosco, mas também quem? Os benevolentes, os bondosos. Para ter pobres, tinha que haver também quem? Os benevolentes, aqueles que se entregassem ao trabalho de Deus, aos que se envolvessem com as coisas corretas, aqueles que fossem, que tivessem coragem e um amor suficiente para tratar de quem fosse pobre. Outra coisa, se tivesse fome, poderia pegar alguma coisa, passando pela colheita de alguém, se eles estivessem com fome, podia pegar. Sim ou não? Não era considerado roubo. Por isso que os discípulos, ao passarem por aquela quantidade de espigas de trigo, o que quer que eles tenham pego aquele dia, alguns dizem que era milho, outros dizem que era trigo, o que quer que eles fossem pegar para comer, não era considerado como roubo. Por quê? Porque havia uma lei que dizia que se você tem uma plantação e alguém passa por ela e está com fome naquela hora, podia pegar o suficiente para comer naquela hora, não para encher de cesto e levar para sua casa, né? Mas o suficiente para matar sua fome naquela hora, né? E Deus ainda disse que toda espiga dos campos, pomares e vinhas pertencia aos pobres. Você entendeu isso, Eduardo? Não era só eu vou dar para você, mas Deus já disse, pertence a eles. Olha aí, ó, essa do 7º ano, né? Outra coisa, a produção desse ano era dos pobres, né? Ele disse, mandarei as minhas bênçãos sobre vós no 6º ano. E essa observância do sábado sabático era uma bênção muito grande para o povo do Senhor. O Senhor Deus ensina como é que os salários têm que ser pagos? Ensina ou não? Como é que os salários têm que ser pagos, Brendinha? O que Deus falou? Qual era o jeito da gente agir com os salários das pessoas? Como é que a gente faria quando alguém está sob nossos cuidados e a gente tem que pagar os salários deles? O que Deus ensina? Como é que tem que ser? Justo e pago prontamente. Nada de ficar usurando, segurando o salário de ninguém, dar à pessoa o que vale o seu trabalho com alegria. Sim ou não? Gente, eu queria muito essa sociedade. E é assim que tem que ser dentro da nossa casa. Sabiam? Nós temos que fazer isso. Tem que ser assim. Lembra de um escravo fujão? O que aconteceria com o escravo fujão nesse dia? Que ele pegou e me refugia aí na sua casa. E no 7º ano, acontecia o quê? No ano do jubileu, conseguiu o quê? Conseguiu o quê com ele? Eu vou te deixar livre, vai. Você é fujão e agora você não é mais fujão. Viu, fujão? Acabou o seu problema. Agora, o Senhor Deus queria tirar usura da terra dos seus filhos, né? E Deus ainda comentou, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não fique com essa terra, porque a terra não é sua. A terra é de quem? Olha, ele tinha dividido em possessões para o povo de Israel, não é? Sim ou não? Você, Rubem, fica com tal parte, Benjamim fica com essa, esse daqui fica com essa parte. Cada um ficou com uma partezinha. Todo mundo tinha uma parte da terra. Mas aí ele virou e falou assim, olha, eu dei para vocês, mas a terra é minha. Não tem um cantinho que não seja de Deus. A gente tem que parar com essa posição, né? Se nós enxergássemos dessa forma, a coisa mudaria muito. Isso daqui pertence a quem? A terra da escola de profetas? A Deus. Pertence ao Senhor. Consegue entender isso, Lu? Agora, vamos melhorar essa situação. A quem pertence o que eu tenho? A quem pertence o que você tem?
A Deus. Hein, Mica? Pertence a você ou pertence a Deus? A Deus. Então pense aí numa coisa muito importante que você tem, que é muito boa, que você tem, que gosta muito. A quem pertence isso? A Deus. No dia que nós pensarmos assim, a nossa vida muda. Uma coisa impressionante. Eu quero que vocês olhem o que o ministro da Economia, que vai entrar agora em rede nacional para explicar para vocês. Combinado? É o ministro da Economia que vai falar. Olha o que eu separei aqui da lição. Peguem o parágrafo que diz assim: o Senhor queria pôr obstáculo. O Senhor queria pôr obstáculo. Achem isso daqui. Achem, você acha também. Pega seu livrão aí em casa, tá? Isso daqui é a fala do ministro da Economia, tá bom? Eu preciso que vocês olhem isso com muito cuidado. Pegaram? Todo mundo pegou? Cícero e Léo, que trabalham com a terra. A professora Joana, que trabalha com as pessoas daqui de dentro de casa. Professor Leandro, que é o responsável pela casa toda. Isso aqui é lição clara para nós. Professora Maísa, que é responsável também. Tem que ficar de olho nisso, professora Maísa. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Quem é que está falando? O ministro da Economia Celestial Mundial. O ministro da Economia Mundial. Diz o quê? O Senhor queria pôr obstáculo ao amor desordenado, à propriedade e ao poderio. Espera aí, eu sou dono, isso aqui é meu, eu sou rico, eu possuo, isso daqui me pertence. Deus queria fazer as pessoas pararem com isso. Tá? O amor desordenado ao poderio e à propriedade. Grandes males resultariam da acumulação contínua de riqueza por uma classe e da pobreza e degradação por outra. Entendeu isso? Leia com a sua mãe, ó. Quer ver? Ó? Pega esse pedacinho agora. Sem alguma restrição, o poderio dos ricos se tornaria um monopólio e os pobres, se bem que sob os aspectos perfeitamente tão dignos à vida de Deus, seriam considerados e tratados como inferiores aos seus irmãos mais prósperos. Olha o que Deus queria tirar, Igor. Inferioridade e superioridade. Deus queria tirar essas coisas do meio do povo. Sim ou não? Queria tirar. Avante, o que mais? A consciência dessa opressão despertaria as paixões das classes mais pobres. Haveria um sentimento de aflição e desespero que teria como tendência desmoralizar a sociedade e abrir as portas aos crimes de toda espécie. Peraí. Quer dizer, olha o que Deus está afirmando aqui, Cláudia. Deus está afirmando que essa diferença entre ricos e pobres abre portas para crimes de toda espécie. Eu quero que vocês pensem nisso. Bora. Vocês têm que pensar de forma política agora. Por que que temos crimes de toda espécie no planeta Terra e no Brasil principalmente? Diferença? Isso desperta paixões ruins, tanto num lado quanto no outro, sim ou não? De opressão por um lado e ira por outro lado, dizendo, eu não tenho, você tem. Vocês estão entendendo isso aqui? E quando alguém se acha que não tem, acaba achando que deve roubar, que deve tirar de alguém, que deve fazer uso indevido das coisas alheias. O que mais? Olha o que diz aqui. Olha só, os estatutos que Deus estabelecera destinavam-se a promover o quê? Mas que tipo de igualdade é essa? Espera aí, mas igualdade social? Já vocês vão ler um negócio interessante. Vamos entender isso daqui? Vamos lá, vamos avante. As disposições do ano sabático e do jubileu, em grande medida, poriam em ordem aquilo que no intervalo anterior havia sido mal na economia social e na política da nação. Continua lendo. Ó. Aqueles estatutos destinavam-se a abençoar os ricos, não menos do que os pobres. Agora vem a parte principal que eu gravei aqui. Restringiriam a avareza. O que faria com a avareza? O que mais agora? O que mais? E a disposição para a exaltação própria. E cultivariam um espírito nobre de beneficência. E alimentando a boa vontade e a confiança entre as classes, promoveria a ordem social e a estabilidade do governo. Olha que coisa interessante. Quando eu olho isso, eu falo, Senhor, que coisa linda. O Senhor Deus ensina daí em diante o seguinte, que os ricos possuem condição e dinheiro, mas que os pobres possuem outro capital. Qual é o capital do pobre? Gente, eu achei isso maravilhoso. Maravilhoso. Os Estados Unidos vive assim, sabe? Eu não sei se vocês sabem,
e é bom vocês saberem, que os Estados Unidos têm uma outra visão a respeito do trabalho de quem trabalha para eles. Sabia, Manu? É totalmente diferente. Vou explicar para você uma coisa interessante. Você pode trabalhar limpando uma casa nos Estados Unidos. O dono da casa onde você limpa te trata com um respeito tremendo. Eles não te judiam, não machucam você. Por quê? Em suma, tá bom? Pode ser que apareça algum lá que judia de alguém, eu encontrei gente que judiava. Mas a natureza do trabalho americano não ensina a judiar da pessoa que trabalha para você. Por que não? Ele pega e fala para você assim, ó, vem de noite na minha festa. Naturalmente, no Brasil, você nunca imagina um empregado doméstico ir na festa do patrão à noite. Você pensa nisso? Você jamais pensaria nisso. E se eu disser que nos Estados Unidos isso é comum e natural? Por que é natural? Porque ele não te acha um empregado. Sabe por que ele não te acha um empregado? Da forma como a gente pensa aqui, ele acha que você está trocando o dinheiro que ele está dando pelo serviço que ele precisa. E é isso mesmo, sim ou não? Por isso que Deus diz que o capital do pobre é o quê? Seus músculos, sua força, sua capacidade. Eu acho fantástico isso. Vocês não acham legal isso? Eu acho isso demais, só nosso Deus para nos despertar isso na nossa mente. E é isso que ele diz aqui, ó. O capital do pobre é o serviço fiel, a força do cérebro, ossos e músculos, coisas que são capital do pobre. O que é o capital do pobre? Serviço fiel, capacidade mental, ó que legal, força dos músculos. Ai, gente, só Deus para nos ensinar um negócio desse. Então, quando temos isso, estamos só fazendo uma troca. Preciso do seu dinheiro, mas você precisa da minha força também, do meu trabalho fiel. Não é isso? E essa é uma maneira muito interessante de trabalhar. Agora, todos deveriam ter o mesmo valor e a mesma condição? Vamos entender como, que é essa última parte que vamos trabalhar. Pega lá o parágrafo que há. Muitos há que insistem, com grande entusiasmo. Veja aqui uma questão política que está passando o país este ano. Tá? O país, o Brasil, o mundo está passando por essa situação. A luta entre a direita e a esquerda tem uma das bases da luta, isso daqui que você vai ler agora. Pega esse parágrafo e começa a ler. Muitos há que insistem com grande entusiasmo que todos os homens deviam ter participação igual nas bênçãos temporais de Deus. Mas isso não foi o propósito do Senhor. Por que não? Te assusta agora. Ó. A diversidade de condições é um dos meios pelos quais é desígnio de Deus provar e desenvolver o quê? O que está sendo desenvolvido quando você tem algo a mais? Ou você deixa seu caráter ser desenvolvido por uma desgraça, você se torna um arrogante, um besta, se torna um problema, uma dificuldade para outra pessoa, ou você se torna, peraí, eu vou ajudar outra pessoa, eu tenho a mais. Quer que eu conte uma coisa para você? Você não consegue comer mais do que um prato ou dois de comida, vou falar assim, ou dois, né? Por causa de alguns. Você não consegue comer mais que um prato todas as vezes. Você consegue? Pensa em uns 300 pratos na sua frente. Você tem dinheiro para comprar 300 pratos. Você consegue comer 300? Não. Você consegue vestir 2 sapatos no mesmo pé? Você consegue vestir um só. Você consegue colocar 2 ou 3 roupas em cima dessa daqui? Fica até ridículo. Imagina você pegar um montão de roupa e enfiar por... Você precisa de uma roupa, você precisa de um sapato, você precisa de um prato de comida. Cada vez. Você está entendendo isso? Você não precisa mais que isso. O que você tem dinheiro para conseguir a mais, que tal você ofertar para quem não tem nenhum? Por isso a orientação de Deus, quem tem 2 capas, era essa a intenção do Senhor. Que bonito, né, Sheilinha? Eu acho isso fantástico. Ainda diz assim, ó, tem o nosso meio de desenvolver o caráter. Contudo, continua lendo, aqui vem a parte importante. Contudo, é seu intuito, o intuito de Deus, né, que aqueles que têm haveres terrestres se considerem simplesmente como mordomos dos bens de Deus, estando-lhes confiados os meios a serem empregados para o benefício dos sofredores e dos necessitados. Piedade e benevolência. Piedade e benevolência é o que o Senhor Deus gostaria de ensinar a seu povo ao deixar registrados Levítico 25 e Levítico 26, ao deixar esse capítulo 51 marcado para a gente. Que Deus tão bom. Bendito seja o nome do Senhor. Que a gente aprenda a fazer isso. Se você que está em casa ainda não tem essa prática de lutar pelas pessoas mais pobres, comece a fazer. É você que está sendo beneficiado, não somente eles.
É você que está dando, concedendo e ofertando às pessoas um pouco daquilo que pertence a Deus e está sob seu comando. Eu fico pensando uma coisa, olha, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Todo mundo de ouvido aberto agora? Todo mundo de ouvido aberto? Jesus estava numa encosta com uma multidão de gente, era muita gente, eram milhares de pessoas. Tinha gente de todo que era lado, aquela multidão ali. E então ele pregou, parecia Maísa, né, que fica pregando o tempo todo, não para nunca. E fala. Quando terminou de um certo momento, o povo não tinha saído dali, estava ali paralisado. Imagina ouvir Jesus, deve ser um negócio tremendo. E então, um fala para você, Senhor, eles estão tudo com fome, Senhor. Não comeram nada hoje. Aí Jesus virou para os discípulos e falou, dá de comer a eles. Falou, Senhor, nem se eu tivesse milhões de dinheiro, não dá para sustentar todo esse povo. Aí o que aconteceu? Apareceu um menininho que entregou o quê? Entregou o quê? Olha bem que interessante. Alguns peixinhos e um pouquinho de pão, que a mãe dele tinha feito um lanchinho para ele levar. Sabe aquela mamãe que pega e fala, peraí, filho, peraí, você vai passar o dia fora, toma um lanchinho aqui, filhinho. Põe aí dentro da coisa. Pode ter sido a mãe dele, pode ter sido ele mesmo, né? Que fez um saquinho ali. Eu vou levar esse negócio. Saquinho não tinha, né? Pega ali um pano, amarra, enfiou dentro e falou, eu vou levar para comer depois. Eu vou comentar um detalhe com vocês. Eu não vou falar nem do pão, nem do peixe agora. Vou falar de uma coisa relacionada a esse rapaz. O rapaz sabia que estavam procurando comida para dar para todo mundo. Sim ou não? Sabia, porque senão ele não tinha comentado, eu tenho aqui esse pouquinho. Presta atenção na cabeça desse rapaz. Se tem alguém que quando chegar no céu eu vou querer conhecer, são algumas pessoas especiais. Uma delas é esse rapazinho. Eu vou perguntar, me diga uma coisa, desde quando você pensou que esse tanto de comida ia ajudar tanta gente? Esse pingo que não dá nem para você. Porque para um homem adulto, né, como é que vai funcionar isso? Eu sei aqui, os homens adultos que eu tenho aqui, eles não comem só esse pouquinho, né? Sim ou não? Não come só isso, mas como daria aquilo, Theo, para todo mundo? Presta atenção agora. Se ele tivesse retido o que ele tinha, pensando assim, só dá para mim, nem vou falar porque é ridículo. Se ele tivesse retido, não teria alimentado nem sobrado 12 cestos cheios. Sim ou não? Na mão do Senhor o pouco é muito. Existem algumas pessoas no mundo que entendem que o que elas têm não pertence a elas. A mesma coisa aconteceu quando Jesus foi. Jesus saiu, estava indo para um certo local, falou assim para os meninos, vão na frente, vocês vão encontrar uma jumentinha do ladinho da mãezinha, da mãe dela. Vai estar 2 jumentinhos lá, pega uma delas, arranca ali, tira vai estar amarradinha, traz para mim. E se alguém perguntar, por que você está levando isso aí? Você diga assim, o Senhor precisa dele, sai andando. Eu quero conhecer o dono do jumentinho. Sabe por que eu quero conhecer o dono do jumentinho? Falar para ele, porque você cedeu esse jumentinho, Jesus pôde entrar em cidades, entrar em vidas e em corações. Quando você entende que o que está na sua mão pertence ao Senhor, aí Jesus tem condição de usar o que te deu para que ele entre em tantas vidas. Aquilo que ele concedeu para você, estes pãezinhos, estes peixes, este jumentinho não é teu, é do Senhor. E ele usará da maneira como puder. E quando ele usa, aumenta. Aumenta ou não aumenta? Quando ele usa, aumenta. Quando ele usa, gente, eu acho isso fantástico. Algumas pessoas escondidas, né? Você não sabe o nome delas, mas elas aparecem na Bíblia fazendo algo muito grande. Sim ou não? Qual o nome do rapazinho? Você só lembra dele por causa dos pães e do peixe. Você não sabe o nome do menino. Você sabe o que ele fez, sabe o que ele deu, mas não sabe o nome dele. Esse é o outro método de Deus, né? O Senhor Deus exalta o trabalho feito, não a pessoa que fez o trabalho. Eu acho isso fantástico. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, encha nosso coração e vida, nos fortaleça para que a gente consiga ser sempre, todo o tempo, uma bênção do Senhor. Que consiga seguir as ordens de Deus para fortalecer as outras pessoas. Nós somos e devemos ser a bênção que o Senhor Deus tem nessa terra. E através de nós fazer isso acontecer. Que Deus nos abençoe hoje. Que a sua casa seja uma fonte de bênçãos para as outras pessoas.
Que hoje seja um dia muito bom na presença do Senhor. Nós viemos de um trabalho grandão. Nós saímos daqui de casa na terça-feira, amor? Foi na terça-feira? Amanhã vai fazer uma semana. Nós fomos lá na Mineira Sul, trabalhamos na Mineira Sul. Depois fomos na Mineira Norte, trabalhamos na Mineira Norte. E pregamos no dia de sábado todo, no dia de domingo fomos para pregar no outro lado do planeta, lá na Mineira Norte, passamos a balsa, fomos algumas horas para conseguir chegar até a balsa, da balsa em diante mais 1 hora e pouco, para conseguir chegar a pregar lá no meio do nada, num lugarzinho onde tinha um montão de gente juntas, esperando para ouvir a palavra da vida e iniciar um trabalho de um em um, para poder trazer pessoas para Jesus, para terminar o trabalho do Senhor. Eu quero dizer para vocês que o desejo de terminar cidades onde ainda não chegaram à verdade está pipocando no Brasil inteiro. Então, naquele local onde tem muitas cidades sem presença adventista, o Senhor Deus está trazendo ali várias cidades, todas elas atacadas assim, diretamente com o trabalho poderoso de Deus através dos seus filhos. Então, fomos para lá para fazer esse trabalho, para fazer um início do trabalho de Deus, né? Cada cidade, uma igreja, para a glória do nome do Senhor. Eu vou orar agora com vocês, pedindo a bênção de Deus para esses locais, pedindo a bênção de Deus para o nosso coração e para que a gente entenda que o que está sob nosso cuidado, só está sob o nosso cuidado, pertence ao Senhor. Vamos ajoelhar? Vamos lá? Amado Senhor, glorioso Deus, bendito seja o teu nome pela vida. Viver dentro do teu povo é um privilégio, Senhor. Que alegria. Tudo que o Senhor faz é bom. Não teríamos as misérias, estas vergonhosas atitudes humanas, se tivéssemos seguido o que o Senhor orientou desde o início. Não existiria entre nós tanta desigualdade e miséria humana como vemos hoje. Senhor, perdão. Os seres humanos não querem seguir a tua vontade. E não só nesse ponto, em tantos pontos. E tu, Senhor, ao nos ensinar, ao ter ensinado ao povo de Israel, é um modelo do que o Senhor gostaria que o mundo inteiro fosse. E nós queremos fazer isso com a nossa casa, com a nossa vida. Pai Santo, obrigada por nos orientar. Como é bom estar vivos, orientados, né? Estarmos sendo educados, informados, direcionados por Ti, para saber como agir e saber o que fazer. O Senhor nos indica o que fazer com relação à nossa saúde, com a maneira de pensar e falar, com a maneira de vestir, de comer, com a maneira de vivenciar as pessoas, de casar, de educar os filhos. O Senhor tem orientação para tudo. Nós louvamos o teu nome por isso. Nós louvamos o teu nome pela graça de Jesus, o teu Filho, que faz tudo isso fazer sentido. Em tuas mãos entrego as pessoas que estão em casa, aquela cidade sem presença adventista. Entrego os seres humanos ao redor da terra, entrego os missionários, entrego as pessoas que estão trabalhando pelas outras e a nós mesmos aqui. Queria te pedir que em nome de Jesus, nosso caráter fosse moldado e o teu poder revelado através do nosso caráter ao trabalharmos com as coisas que o Senhor nos confia. Na verdade, são seus bens que são confiados a nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um dia muito bom na presença do Senhor. Até amanhã. Não falte. Estaremos juntos de novo. Um abraço.